queria esse negócio. Mas tá tudo certo, a gente vai mexendo e vai fuçando e daí... Legal, começamos a gravar. Muito obrigada pela sua participação, Fernanda. Um tema muito importante hoje, nós vamos tratar aqui sobre a fisioterapia. Aliás, todos, né? Olha, essa semana, agradeço muito a presença de vocês. Estamos na semana da Jornada da Cura Oncológica 2025. Então, trazemos vários profissionais da área da oncologia, muito importante para que nós possamos entender melhor. Hoje, esse ano foi bem eclético, então nós iniciamos com o Dr. Marcelo, depois teve a Carol, que é terapeuta integrativa da medicina chinesa. Assiste, Fernando, não sei se você assistiu a Carol na da medicina chinesa, é bem bacana, está lá no canal, né? Todos os vídeos. Ontem nós tivemos a Thaís Mourão, ela é terapeuta integrativa também, falando sobre espiritualidade. Ela tem curso sobre isso, muito legal, né? Qual é a conexão da questão espiritual, independente da religião, com o tratamento oncológico. Então, foi fantástico também. E amanhã, hoje, a Fernanda Antunes, que ela é fisioterapeuta, trabalha com paciente oncológico, e amanhã tem a doutora, me fugiu o nome, doutora Aline. Ela é dentista e trata paciente oncológico. Vai ser muito bacana, e sábado tem eu. Então, seja muito bem-vindo. Eu sou a Edi Segovia, né? Eu sou psicóloga, especialista em oncologia, trabalho com paciente oncológico e também estou em tratamento. Então, é aquela coisa assim. Essa, ó, tá entrando. Eliane Vital, chegou uma pessoa aqui. Vamos lá. Então, eu só vou colocar para a gente, deixa eu ver aqui, transmitir ao vivo. Seja muito bem-vinda, Eliane, saudade de você. Vamos lá, aí. Tá. E agora, Fernanda, por gentileza, se apresente ao nosso público. Gratidão mais uma vez por ter aceito o convite. Um assunto muito, muito importante da fisioterapia no tratamento oncológico. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada pelo convite. Eu estou muito feliz cada vez que tu... Parei de falar porque eu acabei de receber a mensagem dizendo que estava sendo transmitido publicamente, né? Daí travou um pouquinho aqui. Estamos direto no YouTube aqui. Te agradeço muito. Viva Além do Câncer. Te agradeço muito pelo convite, eu fico muito feliz de poder falar um pouquinho. Eu espero ajudar a esclarecer, né, as dúvidas que as pessoas tiverem, os pacientes tiverem, eu espero ajudar um pouquinho. Trabalho com fisioterapia oncológica desde 2022, mais ou menos, 2021, 2022. Trabalho mais com a parte de câncer de mama, né? Aparecem alguns outros casos, mas é mais com câncer de mama que eu atuo hoje em dia, né? Trabalho com a parte de cirurgia plástica, reabilitação em cirurgia plástica também, né? Que ajuda bastante na reabilitação do paciente oncológico, né? Quando ele precisa passar pelas cirurgias, então acaba agregando, né? E há quanto tempo que você está trabalhando, assim, Fernanda, com oncologia? Desde isso? 2022. 2022 ali, mais ou menos, eu fiz, né, comecei com uma especialidade ali, com um curso, e aí de lá para cá eu comecei a... Hoje eu tenho os pacientes de clínica, né, de consultório, tenho os domiciliares, e eu atendo na rede feminina de Tubarão também, que é a minha cidade, né, que é Santa Catarina, onde eu moro. Isso. A Fernanda está em Santa Catarina, olha que bacana, Tubarão, legal. E aí, assim, tem uma pergunta aqui, Fernanda, de uma paciente, se chama Ana Maria, ela é paciente oncológica, e ela está perguntando como a fisioterapia pode auxiliar mulheres em tratamento oncológico, especialmente no câncer de mama.
Então, a fisioterapia ela vai reduzir os efeitos colaterais durante o tratamento da fisioterapia, né? Ela reduz e ela previne também. Só que a gente consegue trabalhar com o paciente não só durante o tratamento oncológico. A gente o paciente já com um diagnóstico de câncer, a gente já inicia uma avaliação com esse paciente. Ali é o primeiro contato. Seria o ideal, né? A gente não consegue fazer isso ainda, porque tá tudo muito novo ainda, nem todo mundo conhece, acham que a fisioterapia ela se é só lá quando o paciente já fez todo o tratamento, já fez a cirurgia lá na frente, né? Mas lá desde o diagnóstico a gente já consegue trabalhar, seria o ideal, é o ideal a gente trabalhar com esse paciente. Ali a gente vai explicar todo o tratamento, como é que funciona, né? Quais os efeitos colaterais, qual o nosso trabalho, né? Como vai ser feito, por exemplo, se o paciente fizer a cirurgia, o tipo de cirurgia, como a gente vai atender esse paciente na cirurgia ali, como é que vai ser a reabilitação no pós-operatório e no pré-operatório também, porque não é só pós-operatório, né? Tem o pré também. Então, durante o tratamento de quimioterapia, de radioterapia, e assim vai, tá? Olha, bem. E sobre a radioterapia, Fernanda? Como que qual seria a orientação para paciente que vai fazer radioterapia na Iniciou, parte da fisioterapia? Iniciou a radioterapia, já inicia com a fisioterapia, né? Porque a radioterapia, ela causa ela causa queimadura. Na verdade, o objetivo dela é pegar o tumor, mas ela acaba pegando todas as estruturas, né? Então, o tumor tá lá, a radiação, ela vai passando por tudo. Então, é músculo, é gordura, é pele, tudo. Então, tem alguns graus, são alguns graus de queimaduras que a gente chama de radiodermite, né? Então, todos os pacientes vão ter algum grau de radiodermite. Não quer dizer que ele tenha lá, que vai iniciar e vai fazer aquela queimadura, lesão na pele. Não, é lá dentro, né? Por quê? Porque essa radiação ela faz uma inflamação, né? Então, vamos imaginar assim: o paciente foi lá, fez a radioterapia, foi lá, queimou tudo lá dentro, fez a inflamação, aí tá começando a cicatrizar a lesão, o corpo ali. Daqui a pouco tá cicatrizando, mas ele vai lá e tem que fazer outra sessão de radioterapia. Aí o corpo vai fazer o quê? Pô, vamos lá, vamos fazer o seguinte, vamos mandar mais tecido de cicatrização, vamos melhorar essa cicatrização do paciente. Daqui a pouco ele tem que fazer a terceira, e assim vai, e assim vai. Então, vai causando. O corpo, ele vai trabalhando, né? Vai trabalhando até ele começar a mandar muito tecido de cicatrização ali, que é onde a gente fala que causam as fibroses, né? A mama fica um pouquinho mais dura, mais enrijecida, dói. E aí, a gente entrando desde o início, a gente consegue evitar, por exemplo, isso. A fibrose seria uma, né? Alguns pacientes, eles podem pode chegar a esse grau de queimadura ali de radiodermite, né? 3, 4 grau ali, né? O grau 4. Então, a gente consegue evitar que o paciente chegue até isso. Né? A gente vai amenizar, vai reduzir esse efeito colateral. E aí, o paciente ele vai ter mais qualidade de vida, né? Durante o tratamento de radioterapia. Legal, depois eu quero umas orientações, porque dia 22 eu vou começar a fazer. Já começa a fisioterapia. Não na mama, mas na coluna. Sim, sim, mas já tem que começar. Boa, tá vendo? Eu gostei, já pegar a orientação já aí com a Fernanda. Tem que começar. A Paula perguntou assim: quais são as principais diferenças entre a fisioterapia tradicional e a fisioterapia integrativa? Bom, a integrativa e a tradicional. É porque a integrativa a gente vai usar as práticas integrativas, né? Eu vou dizer que, que a gente olha o paciente, o ideal é tu olhar o paciente como um todo, né? Vai avaliar ele ali, não só
a hora que ele chegar ali, a questão, fez a cirurgia de mama, tu vai se fechar só para aquilo ali. Não, a gente vai olhar tudo desse paciente, né? Então, eu coloco ali nas práticas integrativas, né? Então, o reiki, a massagem terapêutica, a acupuntura, a auriculoterapia, as meditações, esse é o integrativo, né? E a tradicional é o que a gente, é o normal, a reabilitação que a gente já faz. Reabilita movimento, utiliza os aparelhos, né? Então, a gente faz uma junção de tudo isso. Que E a gente tem, legal, muito bom isso, hein? a gente tem resultado muito bom, muito bom. E aí, de uma certa forma, né, esse olhar integrativo também contribui para a recuperação física e emocional. Ele é extremamente, do meu ponto de vista, né? Ele é extremamente fundamental, né? A gente olhar o paciente, não só aquela queixa, aquele probleminha ali que ele vem para a gente, né, pequenininho. Vamos dar um exemplo, uma limitação de movimento, né? A paciente fez a cirurgia de mama para recuperação, mas ela tem uma limitação de movimento, perda de força para levantar o braço. Só que não é só aquilo ali, sabe? Porque por trás de tudo veio um processo, né? Como é que está a saúde mental dessa paciente? Como é que está a alimentação? Como é que estão as vitaminas, né? Como é que tá a questão de dor, as sensações, as emoções? Então, a gente trabalhando, imagina, quem é que uma massagem terapêutica para a gente que não passa por esse processo já é bom, imagina para quem está passando, né? É claro que a gente precisa dos outros profissionais, por isso a gente chama de tratamento complementar. Mas a gente vê muita diferença. O reiki ali, trabalhar os chakras, né? O equilíbrio, a auriculoterapia. Então, a paciente, imagina o paciente está com dor, então, se queixa de dor, não consegue comer direito, porque não consegue comer direito. Tem essa questão que a gente vai, mas vamos botar insônia, né? Insônia, sente um pouquinho mais deprimido, tudo a gente consegue só com as práticas integrativas, assim, e o resultado é muito bom, é muito bom. É Olha que legal. fundamental ter esse olhar integrativo. Tem mais uma pergunta aqui, olha que interessante, né? Da Maria, ela fala, da paciente oncológica também, ela fala, a drenagem linfática é realmente essencial após cirurgias de mama? Quais Tá. cuidados devem ser observados? Eu vou dizer que a reabilitação no pós-operatório é essencial, tá? Por quê? A gente hoje em dia não usa mais só a drenagem linfática, né? Antigamente se utilizava só a drenagem linfática e hoje não mais. Então a gente, como esse tecido ele precisa de mobilidade, a gente trabalha, por exemplo, com terapia manual, né? Para o tecido ele ser um pouquinho mais maleável. A drenagem linfática ela trabalha só a retenção de líquido, né? Só que se a gente pensa, se a gente não trabalha essa mobilidade de tecido, né? A gente sabe que tecido de cicatrização tem muito colágeno, ele é mais grossinho, vai colando, né? É isso que ele vai fazendo, vai colando. Se ele cola, não tem essa mobilidade, como é que eu vou só fazer a drenagem? Vai obstruir, vai ter obstrução ali, não vai passar o líquido direito, né? Então, a gente tem que trabalhar a terapia manual também. A gente tem outros recursos, alguns aparelhos que a gente auxilia para fotobiomodulação, que a gente chama, então, para cicatrização mais rápida, né? Hoje a gente já usa os tapings também, que é para essa contenção do líquido ali, do edema, para o paciente não inchar muito. Então, a gente consegue prevenir deiscência, que é a aberturinha dos pontinhos, a gente evita contudo, a fibrose. Então, tendo obstrução ali, pode ter pode ter, não vai circulação, pode ter sofrimento tecidual e, consequentemente, uma necrose naquele local, né? Então, daí vai todo o trabalho, vai lá, tem que tirar todo aquele tecido morto, para depois ir lá costurar de novo. Tem mais retração de pele, que pode comprometer mobilidade, sabe, amplitude de movimento de paciente. Então, tudo isso a gente consegue evitar, mas já trabalhando desde o início. Fez a cirurgia,
já inicia com o pós-operatório. Mas não é uma semana depois, é logo depois, assim. 24 horas, no máximo, ali, já pode iniciar com o pós-operatório. Hoje a gente já inicia dentro do centro cirúrgico, né? Dentro do centro Olha, cirúrgico. que legal. E aí já faz toda a diferença, né? Toda a diferença. Então, a drenagem, ela é só um complemento, né? Ela é só um complemento. Precisa, a gente trabalha, mas ela é um complemento. Vai além. Olha só. E grande parte dessas pacientes, né, podem desenvolver muitas sequelas. Você vê vários casos, né, de sequelas pós essa cirurgia, de quadrante. Muito. Vou falar dois casos, assim. Teve uma paciente, por exemplo, que ela fez o quadrante e, deixa eu ver, a cirurgia é pequena, né? Quadrantezinho ali. E ela chegou para mim um mês depois, dois, assim, da cirurgia. E aí ela se queixava muito de ardência, queimava muito. Ela não conseguia movimentar o braço, então a gente via no local ali estava inchado. Cicatrização dela estava boa, né? E até então falavam para ela que era normal, que estava na cicatrização, mas aquilo estava incomodando muito porque estava atrapalhando já as atividades do dia a dia dela, assim. Então ela foi, comecei a atendê-la. Aí a gente liberou todo aquele tecido ali, deixou bonitinho, o inchaço diminuiu, a queimação diminuiu, o movimento estava normal, voltou às atividades, ela estava mais feliz, ela chegava a estar deprimida porque era uma dor constante, assim, sabe? Incomodava muito, era intensa. E aí a gente conseguiu reabilitar, e ela tá super bem. Não foram muitas sessões, foram poucas, mas, mas foi muito bom para ela, sabe? Ela ficou muito tranquila depois. Voltou à atividade normal do dia a dia, né? Claro, ela não deixou de trabalhar, mas ela tinha, mas atrapalhava bastante. E aí teve outro caso de uma Olha só, paciente. antes de você continuar, a Eliane aqui, ela fez um comentário, né? Ela falou assim, infelizmente, muitos mastologistas não prescrevem fisioterapia. Ela fala, tirei as duas mamas e não fiz fisioterapia. É, provavelmente, como a cirurgia dela foi maior ainda, ela deve ter uma retração ali, mais daquele tecido, dela deve sentir repuxar. Tem gente que tem uma cicatrização boa, assim, não sente tanto, né? Mas às vezes não incomoda na mama, vai incomodar lá o movimento de braço, onde fez esvaziamento axilar, sabe? Uma coisinha ou outra acaba incomodando. Mas E isso é real, assim, os mastologistas, você sente isso? Tem eu ainda? tenho bastante, tem bastante. A gente tem bastante. A gente está plantando a sementinha a gente planta a sementinha, tá? Porque antigamente era só ir lá fazer a reabilitação, né? Levantar o bastão, levanta o braço, vai para um lado, vai para o outro, e a drenagem. E hoje vai além. Como tudo evolui, a fisioterapia oncológica também. Mas é tudo muito novo ainda. Tu vê que a gente não tem muitos fisioterapeutas oncológicos, né? Então a gente está plantando a sementinha. Alguns a gente já trabalha, assim, ó, a gente já conhece alguns, tem alguns que eu conheço que já mandam de início, já mandam para fisioterapia. Tem outros que ainda tem muita resistência, A bastante, assim. equipe multidisciplinar é fundamental É nesse muito trabalho. importante. Aqui em São Paulo, grandes hospitais que têm já uma equipe formada, inclusive o dentista, oncodentista, lá que é Olha que legal, né? muita. A gente trabalhar junto, o resultado é melhor e mais rápido, né? Porque assim, ó, não adianta o paciente chegar para mim com um movimento comprometido. Tá, não adianta, não vou falar não adianta porque a gente resolve, né? Mas tem casos que a gente não vai ganhar 100% de mobilidade, por exemplo, naquele braço, né? Por quê? Porque já comprometeu bastante. Que nem essa paciente, uma outra ali, o segundo caso que eu ia falar. Ela fez a mastectomia, ela passou por duas vezes, tá?
a mesma mama. E aí ela fez a primeira, ok. Aí a segunda, ela teve um sofrimento tecidual e teve a necrose. Então, já reduziram ali mais a pele, né? Tiraram todo, limparam todo aquele tecido morto, tiraram e fecharam. Quando ela chegou para mim, o braço dela só ia, ela não tinha força e a mobilidade, assim, ia muito pouco, muito baixo. A gente reabilitou, liberou bem, porque assim, ó, ela já tinha feito o tratamento naquela mama, então aquilo ali já atrasa um pouco a fisioterapia, né? Porque ela não fez a fisioterapia já lá no início, então ela já tinha fibrose, já tinha um tecido mais duro, então, sabe, já comprometia o resultado. Só que a gente conseguiu ganhar muita mobilidade daquele braço dela, tanto é que ela voltou para academia, trabalho, só que a gente não conseguiu 100%. Por quê? Porque ela não veio antes. Eu podia ter evitado que ela chegasse naquela necrose, né? Ou tá, chegou, mas que fosse mínima. E que ela podia ter mais força. Ela podia não ter perdido a amplitude de movimento dela, né? Mas aí, eu muito teimosa, porque eu sou bem teimosinha, eu vou fazendo as coisas. É, e consegui bastante, assim. A gente nem esperava que fosse conseguir tanto. E consegui um bom resultado, sabe? Não levanta igual outro braço, mas já estica muito mais que antes. Levantava aqui e tá levantando quase igual o outro, sabe? Mas olha só, não precisava, não tinha necessidade de deixar chegar nisso, né? Manda pra gente antes e a gente vai prevenir. Falta de informação total. E isso que é fantástico. Essas lives, né, compromisso, na verdade, até fazer uma vez por semana, pelo menos, né? De trazer essas informações que as pessoas não têm. Olha, a Eliane mesmo, ela não tem, né? Na época não tinha conhecimento sobre isso. A maioria não tem. Chega paciente para, por exemplo, com perda de força ali, olha, mas vai acontecer isso, isso e aquilo. Mas ninguém me avisou. Mas como que ninguém me falou isso? Porque é falta de informação. E às vezes, se tem a informação, tem como buscar perto, mas eles são tão resistentes que eles se fecham e não buscam, tá? Não buscam essa informação. Eles se fecham e não buscam informação. Na verdade, o processo é bem Isso, delicado. isso os mastologistas, né? Isso os médicos, a gente fala, né? Alguns, nem todos. Hoje a gente já consigo ver vários, assim, excelentes, maravilhosos, que já estão se abrindo mais para fisioterapia, entendendo um pouquinho mais. Já lá desde o início. Né? Os que estão mais fechadinhos, eles mandam lá no final. Olha que interessante. BO. Manda o BOzinho para ti e tu resolve. Exatamente. E a fisioterapia, na minha história, eu fiquei um tempo internada, que eu tive muita baixa imunidade com a quimioterapia, e foi fundamental. Depois eu tive pneumonite, fui parar na UTI, e aí a fisioterapia daí em diante era a vida. Foi assim fundamental para poder restabelecer a minha força. Todos os dias lá, os fisioterapeutas, e a gente fez um plano de ação, porque eu tinha que operar ainda, Fernanda, olha só. Eu tinha que tirar a mama, fazer mastectomia, porque foi suspenso, mudou todo o protocolo do meu tratamento, e aí eles resolveram me operar. E aí eu tinha ficado na UTI, e uma coisa bem interessante, né? Olha, eu fiquei 10 dias, fiquei entubada, não foi tanto tempo, eu fazia yoga, fazia atividade física, e mesmo assim, isso me assustou, porque para recuperar minha força, é incrível, né? Eu não conseguia caminhar, eu não conseguia subir uma escada. É, é. Olha que A gente. loucura, por dias. Mas tu fez a físio desde o início? Então, não, né? Não. Eu estava internada. Isso foi depois que realmente eu caí. Eu passei muito mal.
aí dentro do hospital, aí na internação, aí o fisioterapeuta, os fisioterapeutas, eu fazia, para você ter uma ideia, eu fazia VNI, aquela máscara, 3 vezes por dia. E quando você está com o pulmão comprometido, é muito difícil, né? É, 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 é bem difícil. É bem difícil. É que assim, a gente vai trabalhando também com o limite do paciente, né? Assim, a gente, aquela coisa, não, vamos forçar. Eu não gosto de trabalhar assim. Eu não gosto, porque meu ponto de vista não rende, sabe? Não rende. O paciente tá ali, não tá conseguindo, tá cansado. Gente, tu vai forçar? Eu não gosto, né? Não, peraí, vamos descansar. Vamos tocar energia e depois a gente vai fazendo devagarinho. Resultado é bem melhor. Bem melhor. A gente sabe que precisa de exercício, precisa de movimento, precisa de tudo isso, mas a gente também tem que respeitar o limite do paciente. A gente vai respeitar o corpo, porque o corpo, ele acaba passando para a gente as informações, né? Ele dá os sinais. Então, eu prefiro sempre respeitando. Devagarinho. Aí também depois que a Nada gente foi. emergencial, né? Pois sabe aqueles filmes de tá, tem que se preparar para Mais ou menos, luta final, tipo rock, né? Para mais ou menos a isso. luta final. Então foi bem assim, né? Mas graças a Deus correu bem. E assim, e aí você falou do linfedema, né? Você comentou, tinha mais uma pergunta, né? Como a fisioterapia ajuda na prevenção do linfedema? Uma paciente perguntando aqui. Então, ali no linfedema, claro, o pós-operatório ali, a gente tem que fazer um bom pós-operatório para a gente não ter as obstruções. Isso já ajuda muito, né? Porque tem obstrução, não vai passar o líquidozinho que tem que passar, que é a linfa que a gente chama, né? E as orientações. A gente orienta os pacientes, né? Então, a gente tem alguns fatores de risco, né? Então, por exemplo, quais são os fatores, né? Quais são os fatores? Paciente que fez ali, tirou 3 linfonodos e fez ali a biópsia do linfonodo sentinela, ele tem 5% de chance de desenvolver linfedema. 25% de chance quem fez o esvaziamento axilar e 40% de chance quem fez a radioterapia em cima do segmento ali onde foi retirado os linfonodos da região. Olha, Então, tem 40% de chance, né? Aí a gente vai para a questão de sobrepeso, obesidade, que é um fator de risco. As infecções, a infecção ali no membro, do lado onde foi, por exemplo, retirada a mama, né? E também algumas quimios. Algumas quimios elas podem causar, né? Então a gente vai orientar essa paciente também a cuidar do peso, né? Não vamos engordar, vamos cuidar do peso, vou deixar bonitinha. Exercício físico, né? Exercício de resistência, de musculação também, porque dizem, que não pode pegar peso, pode pegar peso sim, faça musculação sim. Claro, a gente respeitando todo o processo de cicatrização, né? Mas a gente precisa do músculo grande, porque o músculo bem forte, porque o músculo ele vai ajudar a drenar, né? A gente tem sistema linfático mais superficial e os mais profundos, né? Então, o músculo grande ele vai. E a gente pensa que ele preenchendo aquele espaço também não vai ter lugar para edema, né? E as infecções. A infecção a gente tem que cuidar bastante. Então, por exemplo, vai mexer em alguma coisa que tem chance de machucar, coloca uma luva, né, uma proteção para não lesionar, porque lesionou, fez um cortezinho, pode ser uma porta de entrada para os bichinhos e causar uma infecção, né? Então, isso pode levar à produção a um linfedema também. e depois para tratar o linfedema? Então, aí a gente tem a terapia física complexa, né? Ela é a drenagem, exercício e os enfaixamentos. É o padrão ouro, assim, que a gente usa, é o tratamento ouro, né? Top.
e dá muito resultado. Só que a gente tem que usar esses 3 para poder ter um bom resultado. Então, assim, paciente tá lá, geralmente a gente usa o enfaixamento ali, mais para frente, né? Quando o paciente está bem, dependendo, tem paciente que chega já com linfoedema bem, um pouco maior, assim, né? Já bem instalado, assim. Não subclínico, por exemplo, quando é que a gente, por exemplo, o paciente chega lá com só se queixando de peso no braço, porque isso já tá parada ali, já tá sentindo o peso, mesmo não inchando, mas já é sinal de linfedema. Olha só. Ó, a Eliane fez mais um comentário. Tive rejeição da prótese, então cheguei a operar a mama esquerda 5 vezes. Hoje sinto dor no ombro esquerdo. Faço fisioterapia e não estou vendo resultado. Será consequência de falta de fisioterapia? Operei faz 3 anos. E aí, Fernanda? Você? Eu teria que te avaliar de pertinho, Eliane. Eliane, né? Isso. Ela tirou a prótese e faz a físio. Ela chegou a operar a mama esquerda 5 vezes. Eu lembro na época, né, que ela estava se sentindo bem. Hoje ela sente dor no ombro esquerdo. Faz fisioterapia e não vê resultado. Eu Será que teria que. é consequência da falta de fisioterapia anteriormente? Mas ela começou só agora? Ela nunca fez antes? Então, Eliane, Exatamente, comecei agora. Nunca fiz. Na verdade, a consequência é outra, né? Mas se tu tivesse feito a fisioterapia desde o início, provavelmente não teria essa dor. Só que tem que te avaliar, né? Tem que ver o porquê agora essa dor. Pode ser postural, pode ser retração de tecido, pode ser N coisas. Teria que avaliar, aí a tua fisioterapeuta ela te avalia certinho e faz a fisioterapia. Daqui a pouco tu tá zerado. Já fiz mais de 20 sessões. E não resolveu ainda? Nada. Ela ela tem que te avaliar para ver exatamente o porquê, o que está causando isso. E aí, em cima da avaliação, fazer uma boa conduta fisioterapêutica, um tratamento, né? Para poder obter um resultado bom. Mas pode ser N coisas, assim, N coisas. Teria que te avaliar de pertinho, para eu falar exatamente, ó, isso e aquilo. Então, tá ótimo, obrigada. Imagina, imagina. Quem sabe procurando outro fisioterapeuta, né? Porque às vezes a outra fisioterapeuta é oncológica, ela? Não, né, não. Não, tá. Quem sabe a fisioterapeuta da área, né? Ela possa te ajudar. Às vezes quem não é da área fica com um pouquinho de receio de fazer algumas coisas e eu já passei por isso também, mesmo trabalhando, a gente fica com um pouquinho de medo, mas hoje a gente vê que não precisa, que é tudo muito seguro, muito tranquilo. Às vezes ela tem um pouquinho de receio de fazer certas coisas, e se tu for numa especialista, talvez flua e tenha um resultado bom. Eles acharam incrível de eu ter tirado as 2 mamas e nunca ter feito, né? Acontece. Eles falaram que lá tem mulheres que só tiram o quadrante e faz. A gente vê bastante isso ainda. A gente vê bastante. Mas a gente já tá trabalhando para que isso mude, para que seja diferente. E daqui a pouco vai, como tudo, né? Se Deus quiser. Vai sim, tenho fé. Sim. a Eliane, uma ótima dica procurar, de repente, um segundo profissional, uma segunda opinião, de preferência da área da oncologia. Porque se fez inspeções e não teve resultado, né? Tem que ver o porquê. O que está acontecendo.
Exatamente. E a informação. Olha só quanta coisa. Daí não vai tratar só o ombro, né? Dependendo, não vai nem tratar só o ombro, vai tratar todo o resto, pescoço, coluna, e vai, até embaixo, até quadril. Então, tem que avaliar. Agora, Fernando, me fala uma coisa sobre novos tipos de intervenções, tratamento. O que você tem visto assim, em termos de conhecimento que está chegando, algumas novidades nessa área? Então, eu não tenho acesso ainda, eu não trabalho com essa parte, mas assim, já falam bastante. Tem os aparelhos, né? Tratamento com ondas de choque ali, então eu não sei como é que funciona, como eu não trabalho, então eu Sim, já nem busco. A gente só vai lendo e vai sim. vendo, né? E ali o que a gente já tem, que a gente está aperfeiçoando, né? O que a gente já tem, vai aperfeiçoando. Porque, que nem eu te falei, é tudo muito novo, é tudo novidade, né? Então, a gente tem os artigos científicos, tem, mas está tendo muito estudo ainda, né? Muita coisa em cima do câncer, do tratamento, da fisioterapia no câncer. E é como Então, você falou, a princípio, né? De falar, aquela fisioterapia, de levantar um pezinho e tal, né? Quanta coisa já evoluiu. muito, muito. Então, Mas assim, vamos falar até da radioterapia, que eu achei super interessante, né? Que muita gente, eu mesmo não tinha conhecimento. então, tu vê, cada dia vão descobrindo, já dentro do que a gente tem, vão descobrindo uma coisinha nova e vão aperfeiçoando, né? Vão estudando um pouquinho mais, até onde a gente pode ir, né? O que que a gente pode fazer? A gente fez até aqui, não, então, mas agora vamos ver até aqui, né? Mas com o que a gente já tem. Mas assim, ó, de novo, o que eu vi, e já faz um tempinho já faz um tempinho, tá? Mas foi a última coisa que eu vi. Foram ondas de choque, né? Um aparelhinho. Fora isso, eu não lembro de coisa diferente. E Mas eu posso estar desatualizada, tá? tranquilo, né? Tranquilo. Já Aliás, aviso vocês, posso estar desatualizada porque já está não. convidada a retornar. Vamos fazer agora, trazer mais informações. Não vamos parar em outubro. É claro que outubro é um dia atrás do outro, a semana. É, Mas depois a gente vai continuar, pelo menos no mínimo umas 2 vezes por mês, trazendo esses profissionais. Justamente isso, a intenção é trazer muita informação, orientar cada vez mais os pacientes, justamente para ter uma melhor qualidade de vida, uma melhor qualidade no tratamento. E uma coisa que eu ia te perguntar também sobre os cuidados paliativos, né? O paciente que está em cuidado paliativo, como que é a intervenção na parte da fisioterapia? ele tem que fazer fisioterapia, né? Ele deve, porque assim, ó, tem gente. Se alguém escutar, tá, mas ela perguntou e disse que olha que ela respondeu, deve fazer. Mas a gente tem médico que quando o paciente é paliativo, ele interrompe a fisioterapia, ele pede para interromper, né? Claro, eu tive paciente acamada, paliativa, eu não lembro qual era o tipo de CA dela, onde é que era, eu não lembro. Mas assim, ó, só o fato de eu ir lá olhar ela, né, de vez em quando, às vezes eu nem movimentava, eu via que ela estava mais caidinha, não movimentava, mas eu olhava, conversava com o familiar, dava todo aquele apoio, todo o suporte para a família, né? Via o quadro dela, já conversava com a médica, conversava com a família para conversar com a médica. Isso também é fisioterapia. Então, isso já ajudava muito, né? Tem os exercícios que a gente também faz com o paciente paliativo, né? É que o paliativo ele já entra quando é crônico, né? Qualquer doença crônica a gente já toma como paliativo já, né? Então, tem que fazer. A gente faz os exercícios do mesmo jeito, mas sempre respeitando o limite. Eu sempre respeito. Se ela não tá bem aquele dia, não consegue, eu vou fazer outra coisa. Eu vou dar suporte para a família, eu vou olhar ela, vou trabalhar um pouquinho a respiratória, não só a mobilidade, não só o corpo, Legal.
Exatamente. E já, olha, a oxigenação do cérebro, a gente trabalha muito na parte psicológica, eu trabalho muito com a mentalização, com a respiração, Tudo, oxigenação do cérebro, da mente, do biológico, a gente sabe que faz toda a diferença. toda. Ah, por exemplo, se é um paciente que é mais ativo, né? É um paciente que é mais ativo, mas ele tem sarcopenia, né? Que é perda de massa e força muscular ali. Vai ter um dia, dependendo do paciente, ele vai estar bem caidinho, ele não vai conseguir fazer. Mas tem dia que a gente vai conseguir fazer mais exercício com ele. Pesado? Não é pesado, vai fazer um pouquinho mais leve, mas vai conseguir fazer, né? Se é paciente acamado, a gente pode fazer o que a gente pode, até o fato de a gente arrumar, organizar ele no leito, na cama, isso já faz parte da fisioterapia. Então, é um todo, né? Não é só ir lá levantar o braço, levantar a perna, roda, roda, faz isso. Não, vai além, é mais um pouquinho. Muito bem. Olha, estamos quase encerrando a Já, nossa. Passa rápido. quase. Sim, é assim mesmo. Já foi, passa bem rápido. Já está convidada a voltar, tem muita coisa, né? Não só esse mês, a gente está falando de oncologia, e também outros temas dentro da fisioterapia. Fora, aliás, o mês que vem, vamos falar um pouco ainda, né, do Novembro Azul, mas vamos continuar pontualmente trazendo informações geral também, né? Geral, trazer também que a Fernanda é só paciente oncológico ou você trabalha com outras? Eu trabalho com a parte de cirurgia, de pós-operatório de cirurgia plástica, Olha, né? legal. Bom. E aí eu trabalho em prefeitura aqui também, então eu acabo pegando paciente de neurológico, ortopédico, todos os pacientes, porque no SUS a gente não tem só um tipo, né? Muito São legal, vários casos. muito bom. E quem quiser te encontrar, Fernanda? Quem quiser me encontrar é só entrar no meu Instagram, que é underline, fisioterapia oncológica underline, e lá é só clicar que tem o número de telefone lá, meu contato, e pode me chamar por lá. Muito bem, lembrando que ela está em Santa Catarina. Santa Catarina, perto de Floripa, de Araranguá, de Criciúma. Você faz algum tipo de atendimento online? Online não. Tu sabe que essa, eu vou ser bem sincera contigo, essa parte online ainda está mexendo muito com a minha cabeça, porque como eu sou muito do toque, né? Eu gosto do toque nos meus pacientes, eu gosto de estar perto, eu gosto de encostar. Então, por exemplo, claro, para uma avaliação, uma conversa, eu acho que ok, eu posso avaliar, conversar, né? Mas as perguntas, assim, mas eu também vou precisar, se eu precisar ver esse paciente fisicamente, fazer um exame físico, eu não Porque, sei se claro, por isso que a gente está perguntando, talvez exatamente isso, né? Claro, na parte da orientação, porque trabalho, né? Essa mas parte, ela é. Mas hoje já tem físico que trabalha, que atende online. Só que eu fico pensando onde é que eu me encaixaria nisso aí. Tu interesse pelo eu sou perfeccionista, né? Muito no meu trabalho, assim. Meto a mão, eu sou. E então eu fico pensando, como que. Será que iria ser o suficiente? Não, o paciente eu tô mandando. Ah, faz esse exercício aí. Não, como é que eu vou sair daqui e ali corrigir ele? Arruma aqui, ó, vai mais pro lado esquerdo, faz. Não vai fazer sempre daquele jeito, né? E se eu tiver ali junto algumas vezes, porque a gente aprende com a repetição, né? Tu ensina uma, duas, três, aí beleza. Aí o cérebro ele vai gravar, vai aprender e aí a gente corrige. E mesmo assim a gente ainda de vez em quando faz errado. Então eu fico pensando em que ponto, como, que forma eu posso me encaixar nisso. Ainda não, acho que talvez é porque eu não parei para pensar muito, mas de vez em quando entra. Uma ideia, Fê, tá vendo? É uma ideia, mas de vez em quando eu penso, assim. E Aliás, ainda interessante, né? No meu caso, eu fiz a mastectomia e também tirei os linfonodos. E aí foi na época da pandemia.
Isso foi em 2020 que eu fiz a cirurgia, e eu recebi alta em fevereiro de 2020, em março iniciou a pandemia, e aí foi lockdown e tal, aquela loucura toda, né, que a gente viveu. E aí o que aconteceu? Eu fazia yoga antes de tudo isso, dessa bagunça toda, eu sempre gostei muito de fazer em casa. E aí, o que aconteceu? Eu não conseguia movimentar o braço, a mastologista me orientando, olha, ela deu um caderno com algumas posições para eu ir aos poucos, né? Fazendo exercício e tal, até chegar à fisioterapia, porque estava tudo bagunçado, né? Depois entrou a pandemia. E aí, o que aconteceu? Eu encontrei na internet, falando sobre isso, eu lembrei de uma coisa bem interessante. Como eu fazia yoga, eu falei, vou procurar uma professora de yoga que faça exercícios para quem fez a cirurgia, para quem fez uma mastectomia e tal, né? Fui lá no YouTube e falei, vou procurar alguém. E se você acredita que eu encontrei? Encontrou? Olha que legal. Eu encontrei uma aula de yoga, uma professora de yoga para pacientes oncológicos, né, que tinha feito cirurgia. E aí, assim, eu fui fazendo todos os dias, não era daqui, não sei se era Argentina, eu entendo espanhol, tudo tranquilo, e aí eu fiz, sabe, diariamente, eu acredito que em coisa de 2 meses eu estava com os movimentos... Melhorou 100%. 100%. Eu levanto, não teve nenhuma sequela. E olha que interessante, é possível. Então, e esses exercícios, eles eram prescritos, assim, era para que fase de pós-operatório? Bem no início mesmo, a gente ia e ela falou, olha, levanta até onde? Levanta até tal, né, tal altura e tal, depois vai. E aí eu fui fazendo todos os dias, recém-operados mesmo. Ah, então interessante, ó, tu viu? Agora tu já pode abrir o leque. Opa, então aí a gente É possível porque, olha, não foi, ninguém me contou. Eu tu passei, fizesse. foi assim, eu não conseguia, tinha receio, né? Fiquei muito traumatizada, tudo que eu passei, e realmente estava assim, logo que eu saí, eu não conseguia passar disso, né? Da horizontal, aqui, não sei se vocês estão me vendo aqui, né? Aqui. Conseguia passar disso, olha, hoje, normal, assim, nenhuma sequela. Né? E foi através, eu não fiz uma sessão na época, né? Essa loucura, eu não cheguei a fazer a fisioterapia por conta disso. Não, e o melhor ainda é que tu foi atrás, né? Tu buscou, porque tem gente que tem medo, que tem receio e acaba não indo, tá? Às vezes até por comodismo também. Ah, ninguém indicou, ninguém falou nada, também não sabe nada e acaba que não vai. Exatamente. A Thaís chegou assim, está quase encerrando. Seja bem-vinda. Aproveita e faça a sua pergunta, Thaís. Gente, desculpa atrás, eu estava atendendo, acabei de desligar a chamada. Faça a sua pergunta para a Fernanda. Oi, Fernanda, muito prazer, tudo bem? Tudo. A fisioterapia, ela abrange todos os tratamentos oncológicos ou depende se tem uma demanda, por exemplo, se tem dor, ou se é um paciente que faz cirurgia? Quando que a gente deve procurar? Todos, desde o diagnóstico, tá? O paciente ele teve diagnóstico do câncer, já pode procurar o fisioterapeuta. Ali vai ser o primeiro contato. Ali a gente vai explicar para a paciente, quais os tratamentos ela vai passar, né? Como vai ser a cirurgia, como é que a gente vai trabalhar, porque a gente trabalha durante a químio, durante a rádio, no pré, não só no pós-operatório, mas no pré-operatório também, né? Então, a gente trabalha, eu estava falando hoje para o pessoal que está aqui, que a gente trabalha para reduzir os efeitos colaterais, mas a gente também trabalha para preveni-los. Ai, excelente, porque normalmente antes a gente não escuta falar muito, né? Pelo menos no meu caso, eu fiz fisioterapia, mas eu fiz após a cirurgia para que voltasse o movimento, né? Que a gente perde o movimento depois que eu tirei os linfonodos da axila, então perdi um pouco daquela mobilidade, e aí com a fisioterapia foi voltando. Mas é interessante saber que
antes você consegue também fazer um trabalho de prevenção. Eu não sabia dessa possibilidade. Quanto tempo depois tu fez a fisioterapia? Foi logo após a cirurgia, acho que talvez 10 dias depois eu já comecei, foi rápido. Interessante até que foi rápido, mas a gente já atende paciente no intraoperatório. Uau! A gente já começa dali e já manda para o pós-operatório. Ah, tá. No meu caso, não. Quando foi na consulta pós-operatória, o mastologista me pediu para erguer o braço. E eu só conseguia erguer até a altura do ombro, né? E como eu tinha que fazer a rádio depois, ele falou: não, você vai ter que erguer o braço até para colocar o braço atrás da cabeça. Eu falei: eu não consigo, só ir até aqui. E aí caminhou para fisioterapia e foi maravilhoso. Eu fiz 80 sessões de fisioterapia. Quanta? 80. Para quê? Para levantar o braço? Uhum. Bem assustada. Para quê? Pois é, foram meses. Foram meses. Então, por que a gente já inicia lá do intraoperatório? Se não faz lá no intra, então a gente já começa no máximo em 24 horas, no máximo, 24 horas depois da cirurgia, para não chegar a isso aí. Entendi. Para não Porque eu chegar a fiz isso aí. muitas sessões, e ela também fez, não só para levantar o braço, mas também para manter a prótese, que eu coloquei a prótese, né? Então, para Tá, manter a prótese, que ela foi encapsulando. E aí, tá, para mexer, então fazia mobilização da prótese para que ela tá. não aderisse, né? Não grudasse, assim. Então, isso também eu me lembro que teve bastante manipulação durante essas sessões, mas foram 80 sessões. É que aí a gente já tem aquela coisa, né, de... Antigamente era muito assim, faz a cirurgia, fica imobilizada, né? É onde Uhum. a paciente perde força. Não, a É, gente já imobiliza desde o início, no limite, né, respeitando o processo de cicatrização, mas a gente já consegue trabalhar. Para quê? Para que não aconteça essa perda de força ali. 10 dias tu ia estar tranquila. olha só. E eu queria te fazer uma outra pergunta, Fernanda, que é uma coisa assim que eu escuto de todas as pacientes que tiraram a mama, principalmente que tiraram os linfonodos da axila, né? O limite para pegar peso, porque existe aquela, né, a orientação do médico é que tem que, o que eu recebi de orientação e que eu já vi outras mulheres também, máximo 5 quilos de peso que a gente podia pegar, e que mais do que isso poderia causar um edema. Eu, graças a Deus, nunca tive, mas uma tia minha, que fez a Tá? cirurgia, ela já é mais velha, ela foi pegar peso, ajudar o marido, acho que, né, ela não é uma pessoa que trabalha o físico, e ela realmente ficou com o braço inchado, com edema. Então, assim, e essa questão do peso, né? Aí eu comecei a fazer musculação e eu fui devagarinho, comecei com peso mínimo, fui aumentando progressivamente, hoje eu consigo levantar uma carga razoável. Mas isso é saudável, não é uma coisa para o resto da vida. Se eu vou ganhando força, eu posso, né? Ótimo. É mito, já caiu por terra esse negócio. Tem que Ai, que ver se a tua bom. tia já não tinha um linfedema já, né? Quem sabe ela já tinha um subclínico que a gente estava falando, já começa a sentir o peso ali, né? Não tem inchaço, não parece aquela coisa inchando, mas já tinha peso, já estava pesado o membro, já estava incomodando um pouquinho. Pode Foi ser. fazer um pouquinho a mais, deu uma aumentada. Mas Mas aí não é pode, por conta da cirurgia exatamente. gradativamente tu vai. Então, a gente tem alguns fatores de risco para linfedema, alguns fatores de risco para linfedema, né? Então, que eu estava falando aqui antes também, mas eu vou repetir. É, vamos voltar. Se tu tirar 3 linfonodos, aí um ali com biópsia de linfonodo sentinela, Sim. 5% dos pacientes, 5% dos pacientes. Não, tu tem 5% de chance de ter linfedema, 25% de chance se tu fizer o esvaziamento axilar. Tá. Oi, tá travando a internet sua.
Mas entendi, Tá. 5% de chance se tirar o sentinela, 25% de chance se fizer o esvaziamento. 40% de chance se tu fizer a radioterapia, onde tu fizesse o esvaziamento, a retirada dos linfonodos, Entendi. É, tá? que é o Tem caso, 40%, né? Geralmente irradia ali também. tem 40% de chance. Aí, obesidade também, sobrepeso e obesidade, e algumas químios também. Então, a gente pede para o paciente cuidar, por isso que a gente pede, cuida do peso, Entendi. né? Se o músculo ele tá grande, o músculo ele tá forte, ele vai drenar bem, ele vai trabalhar direitinho, tá? Exercício físico para não fazer, para não engordar, né? E aí tem o músculo também. E qual foi a outra que eu falei que eu já nem lembro mais, que é tanta. Qual foi a outra que eu falei? Infecção. Vamos assistir de novo. Eu assisto a gravação depois. Eu passei por uma reunião hoje de 4 horas. Chega essa hora, eu já estou meio lesada. Então, e a infecção. Porque o que acontece? Sempre se proteger, se tu for mexer em alguma coisinha, né? Algum lugar que tu sabe que que tem chance de corte, vai ali, protege, põe uma luva, alguma coisa, porque um cortezinho é uma entrada para o bichinho, né? Então, a gente pede que cuide disso, né? Para não infeccionar, porque pode causar o linfedema. Isso é para o resto da vida, né? Não é só no O pós-operatório, né? linfedema. Sim, cuidado? Sim. E o linfedema também. Tu diz já instalado ou ali para prevenir? Para prevenir. Por exemplo, eu nunca tive, mas eu fiz a cirurgia já tem 5 anos e meio. Mas tu tá cuidando para prevenir ele. Sim. Tá? Tá cuidando. Ótimo. Tá cuidando, tá fazendo direitinho, tá exercício. Tá cuidando do peso. Exato. Né? Cuida ali para não infeccionar o braço, onde fez a cirurgia, do lado que fez a mama, né? Sim. E aí é tranquilo. Maravilha. Muito obrigada. Eu espero ter ajudado. Com certeza, fantástico. A Thaís vai assistir. Muito, eu vou assistir a live toda, mas eram dúvidas que eu tinha, porque todo mundo fala, né, sobre isso, e aí a gente fica assim, será que pode pegar peso, será que não pode, mesmo gradativamente, você vai, é um músculo normal, a gente vai fortalecendo e vai aumentando a possibilidade de carga, e isso não aumenta o risco, né? É vida normal, é vida normal. Tudo já virou mito, muita coisa já caiu por terra. Que bom, né? Tá? A gente tendo alguns cuidados é muito tranquilo. Maravilha, muito obrigada. Imagina. Obrigada, Thaís, pela participação, Thaís. E Fernanda, assista ontem, foi fantástico também, eu comentei com a Fernanda. A live da Thaís, muito legal. Foi tu que falou da parte da espiritualidade? Foi, a Thaís. É porque eu sou a louca da energia, né? Então... Somos duas, então. Olha, tá fantástico. Eu sempre levo. Aí eu digo, isso faz parte da prática integrativa, da fisioterapia integrativa, né? Exatamente. Eu já levo tudo energia. Ai, maravilhoso. Então assiste lá, depois a gente troca a figurinha e quem sabe fazer alguma coisa juntas também. Vou assistir sim. Já assistiu. Muito bom, gente. Muito obrigada, viu? Obrigada. Obrigada, Thaís. Obrigada, Fernanda. Olha, gratidão por ter aceito o nosso convite. E amanhã, vocês reservem um tempinho amanhã às 20 horas com a doutora Aline, dentista, trata de pacientes oncológicos. Ela é fantástica, ela é super detalhista. Vai ser muito bom, vai tirarem todas as dúvidas para cuidar dos dentes aí. Ai, maravilhoso, né? Porque as pessoas nem imaginam o que tem na boca que mostra sobre o corpo, né? Fantástico. É fantástico. Eu arranquei o dente aqui que tem a ver com isso. Então, amanhã eu vou estar aqui para a gente poder conversar. Por favor, coloquem, estejam aqui, façam as perguntas ao vivo. É muito legal. Ela é bem bacana. É muito bom essa troca, né? Gosto muito. Gratidão. Obrigada também pelo convite, tá? Gratidão, Fernanda.
Eu que agradeço por ter aceito o convite e tá aí, tá aberto. Já falei para a Thaís, falei para a Carol, o pessoal que esteve aqui, doutor Marcelo também, assistam a live com o doutor Marcelo, ele tirou várias dúvidas também. E para a gente trazer cada vez mais informações. As pessoas estão muito carentes, né? Falta de informação, muita falta de informação, mas estamos aqui, parte da nossa missão, né? Com certeza. Quebrar esses mitos, né? Gente, obrigada. Beijo no coração de vocês. Beijo, uma linda noite. Obrigada, fiquem com Tchau, Deus. tchau. E se inscrevam no Amém. canal. Tchau, obrigada. Tchau.